seja bem-vindo! Hoje é segunda-feira, dia 7 de abril de 2025. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Mãe denuncia maus tratos contra a criança autista dentro da escola municipal em Rio Grande. Estação de água em Rio Grande adota novo sistema de desinfecção. E ainda, ovo de Páscoa pode custar até 268% a mais que a barra de chocolate no Rio Grande do Sul. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Rio Grande, uma denúncia grave. Uma mãe afirma que o filho autista de apenas 6 anos sofreu maus tratos dentro da escola municipal onde estuda. Áudios revelam situações de constrangimento e desprezo dentro da sala de aula. A Secretaria da Educação confirmou que está investigando o caso. Um espaço que deveria ser de acolhimento, respeito e desenvolvimento acabou se tornando motivo de dor e denúncia. A mãe de uma criança com transtorno do espectro autista procurou as autoridades após constatar que o filho vinha sofrendo maus tratos dentro da escola onde estuda, em Rio Grande. Quando ele iniciou a escola, já logo em seguida, o Gui começou a apresentar uma desregulação. Aí eu achei que fosse normal, por conta da rotina que mudou, vem das férias, mas começou a ficar muito intenso. O Gui começou a apresentar uma estereotipia muito, assim, o tempo integral. Ele acordava, ele passava o tempo todinho balançando as mãozinhas perto do rosto. E aí o que me ligou um alerta foi que ele estava deixando de se comunicar. O Guilherme é uma criança, para quem conhece, sabe que ele é muito comunicativo, uma criança que adora conversar, adora fingir que está gravando vídeo, e de repente ele começou a não querer falar mais. Ele chegava da escola, nós perguntávamos: Gui, como é que foi a escola? E ele não falava assim, dizia tudo bem. E saía, só que eu senti, sabe, quando tu olha no olhinho dele que tinha alguma coisa errada. E aí a gente começou a notar muitas mudanças. Cibele, mãe do Guilherme, de 6 anos, relata que tentou o diálogo com a direção da escola desde os primeiros dias do ano letivo. Apesar de ser recebida pela direção, afirma que nunca teve o retorno da professora da turma. Ao perceber mudanças no comportamento do filho, como aumento de movimentos repetitivos e o silêncio, algo incomum para uma criança comunicativa, decidiu investigar mais a fundo. Vou comprar um gravador, vou colocar dentro da mochila, coloquei dentro da mochila e deixei gravando. Foram só 2 dias. E não foi o turno integral, tá? Ele tinha o recreio e eu ia buscar ele antes. Então foram só 2 dias, já foi suficiente para ouvir todos. E assim, os que eu larguei na mídia foram menos, foram poucos de todos os outros que ainda tem, entende? E aí, quando eu ouvi, eu demorei muito para ouvir os áudios, porque eu escutava um pouquinho, aí parava, respirava fundo, ia fazer alguma outra coisa, para depois continuar ouvindo, porque dói, né? Dói a gente ouvir que os nossos filhos são tratados daquele jeito, e o que mais me dói é ver ele assistindo por uma estrelinha, ver ele ser totalmente ignorado dentro da sala de aula. Os áudios que circulam nas redes sociais revelaram falas da professora ignorando ou constrangendo a criança em sala de aula. A mãe procurou a SMED, registrou denúncia no Conselho Tutelar, com dica, Delegacia de Polícia e Coordenadoria da Pessoa com Deficiência e Altas Habilidades. E procurei, primeiro conversei com meu marido, conversei com a família e disse: olha, está acontecendo isso e eu não sei, tá errado, isso aqui tá errado. Isso não pode acontecer. E aí o que eu fiz? Não fui na escola, porque a gente estava muito abalada psicologicamente naquele momento. Eu já tinha ido mais de 4 vezes conversar, não tinha tido resultados, então decidi primeiro ir conversar com o Conselho o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, que é o CONDES. Marquei uma conversa com eles, conversei com eles, mostrei os áudios, saí dali, fui na SMED, mostrei os áudios para a SMED, fui no conselho, registrei no conselho, mostrei e disse: olha, está acontecendo isso. E eu quero ir por último na escola agora, porque eu já fui tantas vezes, não resolveu, agora eu vou por último depois de tudo isso, porque eu não quero me calar. E então, talvez se eu fosse na escola primeiro, a gente ia ficar por ali, pelas atas, e pelo que eu entendi, né, a gente precisava trazer a justiça, né?
O autismo é reconhecido legalmente como uma deficiência. A Lei nº 12.764/2012, reforçada pela Lei Brasileira da Inclusão, garante a estudantes com TEA o direito à inclusão plena, com apoio e adaptação no ensino. Nós procuramos a Secretaria da Educação do município de Rio Grande. Em nota, a SMED informou que recebeu a denúncia da mãe na quinta-feira. A secretaria diz ainda que passou a exercer o papel mediador, escutando ambos os lados, e que um processo administrativo disciplinar foi aberto. Enquanto a investigação segue, a mãe de Guilherme espera que o caso ajude a romper o silêncio que ainda existe sobre o capacitismo e a exclusão dentro das salas de aula, e que outras famílias possam encontrar acolhimento real e não apenas no papel. Agora a gente vai mudar de assunto. Um novo sistema de tratamento de água começou a funcionar em Rio Grande. A tecnologia substitui o uso do cloro-gás por um método considerado mais seguro tanto para os trabalhadores quanto para o meio ambiente. Entraram em operação nesta semana, em Rio Grande, 2 geradores de hipoclorito de sódio na estação de tratamento de água do município. O novo sistema substitui o cloro-gás, utilizado há décadas na desinfecção da água. A mudança altera a forma de como o processo de purificação é feito. O hipoclorito de sódio é produzido a partir de uma mistura simples de água e sal, que recebe uma corrente elétrica e passa a ter propriedades desinfetantes. O produto é armazenado em 6 tanques, cada um com capacidade para 23 mil litros. A principal diferença está na segurança, enquanto o cloro-gás exige cuidados rigorosos, infraestrutura especializada e pessoal treinado para evitar vazamentos e intoxicações. O hipoclorito não apresenta riscos no manuseio. O novo sistema também reduz o impacto ambiental, já que o hipoclorito não libera gases tóxicos e é mais estável. Além disso, os operadores da estação passam a trabalhar com um produto livre de toxicidade. E agora a próxima informação. Na tarde do domingo, um homem foi preso em Rio Grande por dirigir embriagado e sem CNH. A prisão aconteceu na BR-471 após a Polícia Rodoviária Federal receber uma denúncia de que um motorista estaria realizando manobras perigosas. O homem de 69 anos não respeitou a ordem de parada e tentou fugir. Cerca de 1 quilômetro depois, ele parou o carro e se entregou. O teste de etilômetro acusou 1,23 miligramas de álcool por litro de sangue, índice 4 vezes superior ao limite. Além disso, ele não possuía CNH. Foi preso e encaminhado à Polícia Judiciária. Agora a próxima informação. Com a proximidade da Páscoa, o preço dos chocolates volta a chamar a atenção do consumidor. Uma pesquisa feita pelo Procon do Estado revelou que a diferença entre o quilo do ovo de Páscoa e da barra de chocolate pode ultrapassar os 250%. Uma análise realizada pelo Procon do Rio Grande do Sul, com base nos dados do aplicativo Menor Preço da Nota Gaúcha, mostra que o valor cobrado pelo quilo do ovo de Páscoa pode estar até 268% maior do que o preço da barra de chocolate da mesma marca. O levantamento foi feito entre os dias 31 de março e 4 de abril. Identificou que, em alguns casos, o quilo do ovo de Páscoa custava quase R$ 368, enquanto a barra da mesma marca saía por pouco menos de R$ 100. Em outras marcas, as barras de chocolate foram encontradas com valores entre R$ 64 e R$ 149 por quilo, enquanto os ovos variam entre R$ 421 e R$ 599 o quilo. A diferença representa uma variação de cerca de 42% entre os ovos mais caros e mais baratos. Quem encontrar irregularidades nas ofertas ou nos preços pode procurar o Procon do município. Se a cidade não contar com uma unidade própria, é possível entrar em contato diretamente com o Procon do Estado e até agendar um atendimento presencial. Vamos falar agora sobre as informações do tempo para esta segunda-feira. Acompanhe a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, a tarde será com pancadas de chuva. Os ventos ficam em 20 km por hora, a umidade em 72%. A temperatura ficará entre 22 graus a máxima e 17 graus a mínima. Tarde de chuva também em São José do Norte. Os ventos podem chegar a 20 km por hora. A umidade se mantém na casa dos 72%. A temperatura ficará entre 22 graus a máxima e 17 graus a mínima.
Tarde chuvosa em Dom Pedrito. Os ventos ficam em 21 km por hora. A umidade em 90%. A temperatura ficará entre 18 graus a máxima e 12 graus a mínima. Em Camaquã, a tarde será com pancadas de chuva. Os ventos ficam fracos em 18 km por hora e a umidade em 95%. A temperatura ficará entre 21 graus a máxima e 18 graus a mínima. A cidade de Venâncio Aires está em estado de atenção para a possibilidade de temporais durante a tarde. Os ventos ficam em 7 km por hora, já a umidade em 99%. A temperatura ficará entre 19 graus a máxima e 14 graus a mínima. Estamos de volta com as informações importantes para quem busca oportunidades de emprego. Fique atento para as vagas desta segunda-feira, especialmente se você reside em Rio Grande. Confira o painel de vagas do Cine Rio Grande. Armador de ferros, assistente comercial, instalador de esquadrias de alumínio e vidros, mecânico de caminhões, mecânico de máquinas industriais e caminhões, mestre de obras, mestre fluvial, operador de produção e técnico de informática. Se você se interessou por alguma das vagas, compareça à agência do Cine em Rio Grande, na rua General Neto 373, no centro, portando documento de identificação oficial com foto. O horário de atendimento é das 8 às 16 horas. Para mais informações, entre em contato pelos telefones 3232-1909, 3231-8637 ou 3232-6372. E agora a próxima notícia. Começa nesta segunda-feira a campanha de vacinação contra a gripe em São José do Norte. A primeira etapa será voltada aos idosos. A campanha nacional de vacinação contra a influenza 2025 começa nesta segunda-feira, dia 7 de abril, em São José do Norte. A mobilização será realizada começando pelos idosos e tem como objetivo proteger a população contra os principais vírus da gripe. Nos 3 primeiros dias, 7, 8 e 9 de abril, a imunização será destinada a pessoas com 70 anos ou mais. Já nos dias 10 e 11, o público-alvo se amplia para idosos a partir dos 60 anos. A partir do dia 14, todas as estratégias de saúde da família do município passam a oferecer a vacina para os demais grupos prioritários. Inicialmente, as doses estarão disponíveis em algumas unidades e também no posto central. As vacinas utilizadas são trivalentes, protegendo contra o vírus da influenza H1N1, H3N2 e um subtipo da cepa B, de acordo com a orientação da Anvisa. A Secretaria Municipal da Saúde alerta que pessoas com febre moderada ou grave ou que tiveram Covid-19 recentemente devem adiar a vacinação. É necessário aguardar 30 dias após o diagnóstico da doença para tomar a dose contra a gripe. Para receber a vacina, é obrigatório apresentar documento com foto, cartão SUS e caderneta de vacinação. A campanha segue sem data definida para o encerramento e depende da disponibilidade das doses. Mudando de assunto, os contribuintes de Camaquã ganham mais tempo para aproveitar o desconto no pagamento do IPTU à vista 2025. O prazo para a quitação da cota única e da opção em 2 parcelas foi prorrogado. Foi prorrogado o prazo para o pagamento da cota única e da cota única em 2 parcelas do IPTU 2025 em Camaquã. A medida está valendo a partir desta segunda-feira. Com a mudança, os moradores têm até o dia 8 de maio para quitar o imposto em cota única, aproveitando os descontos oferecidos para o pagamento à vista. Para quem optar pelo pagamento dividido em 2 parcelas com desconto, os prazos ficam assim definidos. A primeira parcela deve ser paga até o dia 8 de maio e a segunda até o dia 9 de junho. Desde o final de fevereiro, os contribuintes começaram a receber os carnês do IPTU 2025 em casa. Quem ainda não recebeu ou precisa da segunda via, pode acessar o site da Prefeitura, onde também estão disponíveis mais informações sobre o imposto. O pagamento pode ser feito diretamente no caixa da Prefeitura ou nos bancos conveniados, Banco do Brasil, Banrisul e Caixa Econômica Federal. A Prefeitura lembra que o valor arrecadado com o IPTU é investido em serviços públicos, como saúde, educação, obras e manutenção da cidade.
E com essas informações, encerramos o Informe Região desta segunda-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigado pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.